Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, tudo bem com você? Espero que sim, hein? Estamos juntos, hein? E juntos com Jesus somos mais fortes. Desejo paz ao seu coração, abundância, prosperidade, vitória para você. E você sabe que a gente ministra uma palavra de fé e no final a gente ora, mas hoje eu sinto que eu tenho que inverter, eu vou orar agora por você. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um momento da palavra e mais um momento especial que estamos aqui para transmitir aqui uma reflexão, uma palavra, uma pérola de sabedoria para abençoar os nossos amados ouvintes, Pai. O Senhor sabe como é que foi a noite dessa pessoa, esse que me ouve logo pela manhã. Ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe. Se ele estiver doente, que ele seja curado. Se ele não dormiu bem, que ele seja curado nesta manhã. Que um milagre aconteça na vida dessa pessoa. Eu quero entrar em concordância para que um milagre, uma bênção, uma provisão, o sobrenatural de Deus se manifeste neste momento e essa pessoa seja totalmente abençoada. Senhor, tira do coração dessa pessoa, da mente dela, esse pensamento negativo, de tristeza, de desânimo. Ó Deus, arranca pela raiz toda a tristeza, toda a amargura do coração. Cura, Senhor, os traumas, as decepções, as frustrações que essa pessoa tem alimentado, Pai. Seja uma manhã de milagres. Se eu sentir de inverter, de orar primeiro antes de entrar na palavra, eu creio, Pai, que é um propósito do Senhor para que essa pessoa seja curada agora, seja abençoada agora. Ela que me ouve, talvez ela está em casa, talvez no trabalho, indo para o trabalho, no carro, onde ela estiver neste momento, Senhor, proteja esta vida, proteja este homem, esta mulher, este jovem e toda a família querida que me recebe com tanto carinho, Senhor. Muita gente me ouvindo aqui em Curitiba, na região metropolitana, várias partes do Brasil e também muita gente está me ouvindo também nos Estados Unidos, Senhor. Abençoa todos os ouvintes de qualquer parte do planeta Terra, onde está chegando este momento de prece, de orações, chega ali o agir de Deus para salvar, para curar, para libertar e a paz de Cristo reine no coração deste povo. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus e pedimos, Senhor, fala conosco através da palavra de hoje que estamos abordando essa semana, o crescimento pessoal. Abençoa e fortaleça cada ouvinte, que todos cresçam na graça e no conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que gostoso, gente, poder orar aqui por você neste momento especial. Creia que Deus tocou em você. Creia. Tome posse da bênção agora. Tome posse da sua vitória agora. Diga assim: eu sou abençoado, eu sou uma bênção e eu sou abençoador. Cadê as vozes femininas? Diga aí as mulheres, diga: eu sou abençoada, eu sou uma bênção, eu sou uma abençoadora. Declare, profetiza isso para você mesmo, porque estamos aprendendo sobre o quê? Crescimento pessoal. Então acredite, você nasceu para vencer. Gente, eu quero prosseguir o seguinte, na programação de ontem, eu li Lucas 2:52 e eu quero iniciar novamente esse trecho aqui. Eu achei interessante, porque não deu tempo de explorar um item aqui e é muito importante. Lucas 2:52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus, a gente observa aqui que ele cresceu em 4 áreas-chave. Muito interessante isso. Primeiro, sabedoria. Cresceu em sabedoria, ok? Segundo, cresceu em estatura. Aqui está falando de saúde física. Então, sabedoria está se falando o quê? De alimentar sua mente com leitura, a palavra de Deus, não é? Tá certo? Jesus venceu o diabo com a palavra. Lembra? Quando Jesus foi tentado por Satanás, o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado pelo inimigo. E Jesus venceu ele o quê? Na palavra. 40 dias de jejum e oração. O inimigo veio para confrontá-lo. Ele venceu, ele tinha sabedoria do alto. É isso que você tem que entender. E você adquire a sabedoria lendo a palavra, tá certo? Segunda coisa, Jesus cresceu estatura, ou seja, sua saúde física, tá certo? Você está cuidando da sua saúde física? Cuide dela. Cuide, tá certo? Terceiro, que eu quero explorar agora. Ele crescia em graça diante de Deus. O que é isso aqui, gente? É o crescimento espiritual. E justamente o crescimento espiritual, ele ocorre por meio
de disciplinas espirituais importantes. Uma delas que eu venho falando faz tempo aqui, né? A leitura e o estudo pessoal da Bíblia, oração, jejum. Olha que interessante. Isso aqui é que você cresce diante de Deus. Né? A oração, a conversa com Deus, a fala com Deus, ler as escrituras, não é? Então é muito interessante. Eu falei essa semana, né, quando eu ganhei a minha Bíblia, com 14 anos, eu li a palavra, aí eu tinha ali uma revista de estudo bíblico e cada dia da semana tinha um texto bíblico para a gente ler e meditar no texto, né? Aí quando chegava no domingo a gente tinha uma coletânea de ensinamentos do dia, da semana, e no domingo fazia o fechamento ali com o estudo bíblico. Então a gente cresceu muito e cresce. Então crescimento espiritual é através da palavra de Deus, oração e consagração a Deus. Isso estamos falando de crescimento pessoal e individual. Por isso que você tem 2 cristãos lá, né? Como eu disse um exemplo essa semana de um casal. Os dois entregaram a vida para Jesus na mesma data. Começou junto a fé, junto. Mas não quer dizer que ambos vão crescer, porque cada um vai tomar um rumo, cada um vai ter um jeito, né, de conduzir a sua vida. Né? Então, aquela história não é a mesma coisa, mas conta uma historinha de 2 animais, 2 cachorros, né? Então, o dono dava ração, cuidava dele, o outro ficava meio largado lá, comendo o resto de comida, e não era tão bem tratado quanto o outro, né? Ou seja, aquele cachorro que estava bem cuidado, ele estava mais forte. Trazendo para nosso crescimento espiritual, nós temos que entender o seguinte: do que você se alimenta? Se você se alimenta de uma boa comida espiritual, você vai ficar forte. Se você não se alimenta, né? Então o que acontece? Você vai ficar fraco. Eu, graças a Deus, eu tenho recebido já aqui por esse horário várias pessoas. Muito obrigado, aliás, por você que já tem mandado para a gente pelo WhatsApp, porque como a gente não tem como ler a sua participação aqui nesse horário, então quem manda pelo WhatsApp a gente responde. Pode ser, quem mandou a gente respondeu, nem que for para dar um bom dia, ou para mandar um agradecimento, alguma coisa, você não vai ficar sem uma resposta. De preferência que você mande. Até vou, dentro da mensagem, eu vou dar uma... no final eu falo para você o WhatsApp, tá? Para você que não conhece. Mas enfim, voltando à palavra que é melhor, então o importante é o crescimento. Então quem está nos ouvindo nessas manhãs está dizendo: pastor, olha como está sendo uma bênção para mim. Esses dias um ouvinte disse assim: para mim tem sido um alimento espiritual que me dá força para o dia inteiro. No outro dia eu escuto de novo e estou sendo fortalecida por esses ensinamentos. É gratificante para a gente, porque Deus nos chamou para isso, né? Eu prego o evangelho há muito tempo e para a gente é uma alegria saber que tem muita gente nos ouvindo aqui nesse horário, e com isso você está crescendo e desenvolvendo. Então, por isso que a gente pede para você compartilhar as suas alegrias também com a gente, porque a gente fica feliz também de receber um retorno aí da sua parte, tá bom? Outra coisa que Jesus crescia, ele crescia na graça diante dos homens, ou seja, devemos investir continuamente nos relacionamentos-chave de nossa vida para crescer socialmente. Você tem que ter um grupo de comunhão, amigos. É importante, você tem como escolher isso, é importante. Você vai ficar sozinho, isoladão? Não, é legal cultivar bons relacionamentos, tá certo? É muito importante isso também. Então, imagina o seguinte: se Jesus precisou crescer nessas 4 áreas da sua vida, o que dizer de mim, de você, meu amigo? Pensa bem, se o próprio Cristo cresceu, nós também temos que crescer. Tá certo? Outra coisa importante é que o crescimento pessoal, ele é justamente produto de hábitos diários. É isso mesmo, hábitos. Você tem que criar bons hábitos. Você está entendendo? Vamos usar uma figura aqui, por exemplo, o Daniel. Lembra no livro de Daniel? A Bíblia diz que Daniel, era costume dele orar 3 vezes ao dia. Era sagrado, ele orava 3 vezes ao dia. Está lá no livro de Daniel, está escrito isso, que Daniel orava, era costume dele 3 vezes ao dia. Ele orava. Quando entrou ali um decreto de 30 dias para ninguém consultar nenhum tipo de deuses, que eles escreveram assim, né, somente o rei, Daniel ouviu aquele decreto, mas ele era fiel ao rei, ele era uma pessoa de destaque ali no reinado, né, ele tinha um papel importante ali de assessoria para o rei, e ele ouviu aquilo ali, mas ele continuou orando. Aí os camaradas que queriam usar um termo, puxar o tapete dele, que estava com inveja de Daniel, porque ele era um homem que tinha Deus, ele era um homem sábio, ele era um dos 3 príncipes ali, então ele tinha um destaque ali
próximo do rei, né? Então a inveja corria solta, né? Então tentaram achar um erro nele, não achou. Aí achou na fé dele, né? Ele orava 3 vezes ao dia, né? Aí ele continuou orando, ele não desistiu de orar, então ele tinha esse hábito. Aí quando falaram que ele estava orando, o rei teve que cumprir a sentença, né? Que era justamente a famosa história de Daniel, que foi lançada ali na cova dos leões. E quem conhece a Bíblia sabe, no final Daniel obteve a vitória, porque ele foi fiel ao seu propósito de continuar falando com Deus. Era o hábito dele, era o costume dele 3 vezes ao dia, ele não parou, né? E eu tenho dito o seguinte, gente, a oração é fundamental. O mundo, o sistema, né, mundial aí, que pode até proibir a gente de um monte de coisa, mas uma coisa eu te digo, ele não vai conseguir te proibir de orar, nem a mim nem a você. Se você não orar, é porque você não quer. Essa é a verdade, tá certo? Então, o crescimento pessoal é justamente um produto de hábitos diários. Então, o segredo da eficácia pode ser encontrado justamente em nossos hábitos do dia a dia. Então, pessoas, líderes eficazes, o que eles fazem? Eles desenvolvem disciplinas necessárias em sua vida e eles praticam essas disciplinas diariamente. Então, ou seja, a aptidão pessoal é semelhante à aptidão física, ou seja, ela é resultado do aprendizado de exercícios certos e de sua prática regular até que se tornem hábitos. Eu te pergunto, você tem um hábito de ler a Bíblia todo dia? Ah, pastor, não tem, hein? Só estou te escutando agora. Então, comece a partir de agora. Comece, exatamente. Escolha um horário bom, um horário tranquilo. Eu sempre digo o seguinte, não adianta você ler Bíblia cansado, né? Porque a Bíblia é um livro espiritual, um livro de Deus. Aí se você está cansado, é melhor você dormir, descansar, tomar um bom banho, mas escolha um bom horário que você esteja com a mente tranquila, calma, descansada, entendeu? Leia um texto da palavra. Se você está sendo discipulado pela gente aqui nesse horário, anote, faça pequenas anotações, depois em outro horário, né, você pega ali, dedica. Faça, você tem que começar, comece. Eu sempre dou uma dica, o seguinte, não adianta você começar prometendo um monte de coisa que você não faz, que você não tem hábito, você não tem costume. É melhor começar de pouquinho e você vai crescendo gradativamente. O objetivo é esse, crescimento pessoal. E o crescimento ele é gradativo, então você tem que cultuar bons hábitos. E para a gente concluir a palavra de hoje, justamente que se você levar a sério, né, o seu alvo de alcançar o máximo do seu potencial, pode ter certeza, né? Você vai precisar então de um plano de crescimento um pouco mais agressivo, você tem que ser um pouco mais determinado. Isso se aplica à sua vida espiritual, para você que quer crescer espiritualmente, e isso também você pode se aplicar na sua profissão, no seu trabalho, nos seus negócios, né? Então a eficácia de um plano para você crescer, para você desenvolver, vamos assim dizer que você tem que ter esse hábito. E eu pretendo, permitindo Deus, na programação de amanhã, encerrando a semana, eu quero falar algumas dicas aqui para você que está utilizando aqui nossas ministrações e está sendo discipulado pela gente. Então eu vou te dar umas dicas aqui para você colocar no papel aí e colocar em prática. Não só no papel, não só escrever aí no seu bloco de anotações do celular aí e não fazer nada. O segredo é a prática. Então crie bons hábitos, tá certo? Nesta área em que você precisa. Quem sabe você não está cuidando da sua saúde, quem sabe você está dizendo, vou deixando, amanhã eu faço. Gente, cuidado com o tal da procrastinação. Amanhã eu faço. Chega amanhã, você fala, amanhã eu faço. E não faz. Faça, se mexa. Comece agora, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Se você ligou o rádio agora, ou entrou no final, quero dizer que eu já orei. Hoje eu inverti, eu fiz a oração primeiro. Um grande abraço a todos vocês e o nosso WhatsApp 99615-5162. 99615-5162. Código de área 41. Aquele abraço, minha gente. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.